Gênesis 15, versículo de número 13. Presta atenção, hein? A mensagem de hoje vai modificar muitas situações na sua vida se você tomar posse, entender e colocar em prática. Talvez tenha muito tempo que você está esperando uma resposta de Deus. E hoje você vai entender o porquê. Tem gente que quer uma resposta, talvez não está esperando muito tempo, mas quer uma resposta daqui para frente. Então hoje você vai entender na Bíblia como fazer para que essa resposta chegue. Olha o que diz o texto sagrado. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em uma terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Deus entregou essa palavra profética para Abrão, dizendo: olha, esteja certo de que os seus descendentes, eles serão forasteiros numa terra alheia. E lá eles sofrerão uma opressão como escravos por 400 anos. A pergunta que eu te faço é: qual o sentido do povo ficar naquele lugar 400 anos? Porque se tinha algum sentido, tem que falar na Bíblia. Se tinha um porquê, tem que falar na Bíblia. Deus apenas disse que essas pessoas ficariam como escravas durante 400 anos. No seu entendimento, pouco tempo ou muito tempo? Muito tempo. 400 anos, biblicamente falando, é considerado 4 gerações. Cada geração bíblica tem 100 anos. 4 gerações. Quer dizer que teve gente que nasceu escravo, viveu escravo e morreu o quê? Escravo. A pergunta é: por quê? Qual era o propósito de Deus nisso daí? Vamos tentar descobrir? Vamos continuar lendo o texto. Vamos ver se tinha propósito de Deus. Versículo 14. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Então Deus está dizendo que vai punir a nação que escravizar os descendentes de Abrão, que os descendentes de Abrão vão sair de lá com grandes riquezas. Mas Deus explicou aqui por que seriam os 400 anos? Explicou? Vamos continuar lendo? Versículo 15. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade o quê? Avançada. Você percebe que Deus mudou o assunto? Deus estava falando de quem? Não, de quem que Deus estava falando? Dos descendentes de Abrão. Aí agora Deus está falando com quem? Com Abrão. Você percebe que mudou o assunto? E mudou o assunto sem explicar o porquê dos 400 anos? Vamos ver. Não, Bispo Paulo, é que está no próximo versículo. Vamos ver o próximo, 16. Depois de 4 gerações, ou seja, 400 anos, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo.
Deus está explicando por que eles vão passar 400 anos lá na terra dos inimigos? Não. E você pode continuar lendo o texto, Deus não explica. Deus não diz por quê. Deus não diz por quê. E sabe por que Deus não diz por quê? Porque Deus não tinha propósito nenhum naquele tempo de 400 anos. Como que Deus sabia que eles iam ficar lá 400 anos então? Porque Deus é onisciente. Deus pode saber tudo o que Ele quiser. Então Deus já foi na frente, no tempo, e viu que o período de sofrimento, de escravidão, durou o quê? 400 anos. E algo foi feito para acabar. Algo aconteceu. Então Deus simplesmente viu o que ia acontecer e falou para Abraão: vai acontecer assim, assim e assim. Mas Deus não tinha propósito nenhum. Nenhum. Quando Deus tem um propósito, tudo bem. Aí a gente entende. Por exemplo, lembra dos 70 anos que o povo de Israel vai ficar escravo na Babilônia? Por que 70 anos? Ali tinha um porquê. Ali representava um tempo que o povo deixou de seguir lá os ensinamentos de Deus. Ali tinha um porquê. Mas os 400 anos não tinha porquê. Existem tempos na nossa vida que Deus não tem propósito nenhum. Tem gente que fala: eu já estou esperando há tanto tempo porque Deus tem um propósito. Talvez tenha, mas na maioria das vezes Deus não tem propósito nenhum. É a pessoa que está esticando o tempo. É igual quando uma pessoa briga com a outra. Isso aqui é só um exemplo. Eu brigo com o João e eu estou errado. Então, para a gente voltar a estar bem, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir desculpa para ele. Concorda comigo? Eu posso fazer isso hoje, ou eu posso ficar esticando o tempo. Eu posso fazer isso daqui 1 ano. Eu posso fazer isso daqui 10 anos. Eu posso fazer isso daqui 30 anos. Quem está esticando o tempo sou eu. Eu podia resolver isso hoje. É assim que aconteceu com o povo de Israel. Mas o povo esticou durante quanto tempo? 400 anos. Vamos entender agora? Agora vem a explicação disso aqui, ó. Vai comigo no livro do Êxodo. Aí você depois vai trazer para a sua vida. Eu vou trazer para a minha, você vai trazer para a sua. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Aí você vai olhar para a sua vida e vai ver o que é que você está esticando. E tomara a Deus que você acorde e diga: vou cortar esse tempo é hoje. Chega de esticar esse negócio. Vou colocar um ponto final a partir de agora. Quando Deus chamou Moisés lá no deserto, lembra de Deus falando com Moisés? Para ir no Egito, para tirar o povo da escravidão? É o mesmo povo que já estava lá há quanto tempo? 400 anos. Olha o que Deus disse aqui no Êxodo 3,6. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, fez o quê? Cobriu o rosto porque teve medo de olhar para quem?
para Deus. Então o Senhor lhe disse, agora presta atenção na explicação: por certo, tenho visto a opressão do meu povo aonde? No Egito. Agora, lê para mim agora. Lê de novo. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes, e sei bem quanto eles têm o quê? Sofrido. Já deu para você entender alguma coisa aqui? Demorou 400 anos para aquelas pessoas começarem a orar e pedir socorro para quem? Para Deus. Durante 400 anos eles tentaram resolver a situação por eles mesmos, com a força do braço. Pediam socorro para a pessoa errada. É aqui o problema. Quem estica o tempo sou eu, quem estica o tempo é você, é o ser humano, é ele quem estica o tempo. Não tinha propósito nenhum de Deus no fato do povo ficar lá 400 anos. Não tem propósito nenhum de Deus. Normalmente, na vida de alguém que já está sofrendo aí por causa de um problema há tanto tempo, não tem não. Não tem. Na maioria das vezes não tem. A Bíblia Sagrada diz que Deus não tem prazer nem na morte do perverso. Por que Deus teria prazer de ver 3 gerações morrendo, escravos, se Deus não tem prazer nem na morte do perverso? Eles foram esticando o tempo. Deus está ensinando para mim e para você aqui nessa noite: para de esticar o tempo. Você sabe quais são as respostas que você precisa na sua vida. Você sabe, eu não sei. Você sabe o que é que tem te feito chorar nas madrugadas, o que tem trazido tristeza à sua alma. E Deus está dizendo: para de esticar o tempo desse sofrimento. Você é o único que pode colocar um ponto final. Olha Deus falando: tenho ouvido o clamor, o seu clamor, o clamor daquele povo de Israel, por causa dos seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido. Versículo 8, continua comigo. Por isso, agora que eu ouvi e vi lá o sofrimento deles, porque eu ouvi, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, agora lê para mim, vai. Sim. De novo, sim. O clamor do povo de Israel chegou até mim. Eu vou fazer uma pergunta para você: será que a distância entre o ser humano e Deus é tão grande assim, que demorou 400 anos para chegar lá a voz do povo, assim, o clamor do povo? É isso? Não. Sabe qual é a distância entre você e Deus?
é menos do que um segundo. Como assim, Bispo Paulo? Menos do que um segundo? Antes de você abrir a boca para começar a clamar, Deus já está vendo o clamor dentro do seu coração, dentro da sua mente. É menos do que um segundo. O problema aqui é que o povo foi adiando, esticando. O povo foi tentando do jeito deles. Gente, o jeito de você alcançar em Deus aquilo que você tanto precisa é orando. Orando e orando e clamando. O próprio Deus está dizendo isso. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim. E eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Diga glória a Deus. Deus falou com Moisés: agora vai. Você deve tirar meu povo de lá. Agora acabou para o sofrimento deles. Agora eles clamaram, eles oraram, eles suplicaram e eu ouvi. Isso é lindo de dizer. Porque isso significa que se nós clamarmos, Deus também vai nos ouvir. Não importa qual seja a nossa situação. Mas se nós buscarmos de todo o coração e de toda a alma, clamando a Deus com fervor, com intrepidez, com perseverança, Deus vai nos ouvir. Adianta um pouquinho comigo, vai no capítulo de número 6, no versículo 2. É a mesma mensagem. É porque lá você pode ler em casa todo o capítulo 3, o 4, o 5. É porque Moisés vai começar: ah, Senhor, mas eu sou pequeno, como é que eu vou enfrentar o faraó? Deus fala: rapaz, sou eu que estou mandando. Eu estou garantindo, agora é projeto meu tirar esse povo de lá, porque o povo me clamou. Ah, Senhor, mas eu não sei o que, eu não sei falar. E Deus fala: rapaz, quem fez a boca, rapaz, fui eu. Então quem vai falar na sua boca sou eu. Ah, mas eu quero. Aí Deus concede poderes a Moisés, aquela história que você já conhece um pouco, mas você pode saber melhor lendo em casa. Mas lá no capítulo 6, no versículo 2, continuando a conversa de Deus com Moisés, a respeito do povo que estava na escravidão, Deus diz assim: Deus também disse a Moisés: eu sou, vou ler aqui nessa tradução, do jeito que está, Javé, o Senhor. Continua comigo. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai. Aí você já sabe uma palavra em hebraico. Fala aí, El Shaddai. O que significa El Shaddai? O Deus todo poderoso. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei meu nome, Javé. O que seria Javé? Senhor, Deus no caso. Continua comigo, versículo 4. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Ah, lê para mim agora, vai. Lê para mim, os 5, vai. De novo. Esteja certo de que eu ouvi os gemidos dos israelitas. A obra de Deus só começa na vida de alguém quando Deus ouve aquele alguém.
A pergunta é: será que eu estou orando? Será que eu estou clamando? Será que eu creio no poder da oração e estou perseverando na oração para que Deus possa me ouvir? Ou será que eu estou tentando vencer na força do braço? Ou será que eu estou esticando o tempo? Ou será que eu não estou tendo a perseverança, a confiança que eu deveria ter no clamor, na oração? Ah, Bispo Paulo, mas isso não funciona. Tá bom, se você pensa que não funciona, então não vai funcionar para você, porque você não vai fazer. Você não vai orar. O inimigo não quer que você ore. O inimigo odeia uma pessoa que ora. Ele odeia. Você quer saber quem é que o inimigo odeia? A pessoa que ora. Porque quando você dobra o seu joelho para orar, quando você levanta as suas mãos para orar, você cria uma conexão direta com Deus, sem interferência nenhuma, direta. Então, naquela conexão direta, pode ter certeza que você vai enviar informações e você vai receber resultados. Ele odeia quem ora. O inimigo sabe que quem ora vai ser abençoado. Ele sabe. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Acho que é capítulo 7, não é isso? Deixa eu ver aqui, se é capítulo 7. 2 Crônicas 7:14. Abre aí para mim, por favor. Olha lá. Presta atenção. 2 Crônicas 7:14. Então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar. O que é humilhar-se e orar? Humilhar-se. Deixar de confiar em si mesmo. Parar de lutar com a força do braço. Humilhar-se é dizer: eu não consigo vencer sem Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. E por isso eu vou o que está escrito ali? Eu vou o quê? Orar. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Diga glória a Deus. É promessa de Deus restaurar a sua terra. No caso do povo que estava no Egito, eles tinham ido da terra de Canaã para serem escravos aonde? No Egito. A restauração da terra deles seria saírem da escravidão do Egito e voltar para a terra deles, de Canaã, a restauração da terra. Mas isso só acontece quando o povo se humilha e ora. Quando a pessoa se diminui para Deus crescer. Quando ela entende: eu preciso da ajuda de Deus, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou profetizar, eu creio em milagres, Deus é grande, Deus pode mudar essa situação, e eu vou perseverar, eu vou ter testemunho, eu vou vencer, porque Deus vai me abençoar. Aí Deus entra na situação, quando Deus ouve. Voltando lá no Gênesis, capítulo 6, versículo 5, Deus disse assim para Moisés: esteja certo de que ouvi os gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que fiz com eles. Ué, engraçado, Deus ele tem esquecimento? Tem gente que fala: como é que pode? Deus se esqueceu do povo e o povo ficou sofrendo.
Deus se esquece? E por que está escrito que ele se lembrou? A aliança de Deus, o propósito de Deus, só tem efeito sobre a vida de quem crê. Quando Deus diz eu me lembrei, quer dizer o quê? Essas pessoas que estavam descrentes passaram a se tornar crentes. E nesse momento que elas se tornaram crentes, então o meu propósito para elas se torna eficaz. Deus tem propósitos maravilhosos para a sua vida. Aí tem gente que diz, e por que Deus não opera? Porque Ele não está se lembrando. Quando eu digo não está se lembrando, não é que Ele está esquecido. É porque Deus olha para muitos de nós e vê o quê? Descrença. Faz Deus ouvir você. Faz isso. Mostrando que você crê. Orando. Clamando, profetizando, confiando de verdade. De verdade. Como aquela mulher de Sarepta. Gente, é lindo demais aquela mensagem da viúva de Sarepta. Quem conhece a mensagem da viúva de Sarepta? Está lá em 1 Reis 18, se eu não me engano. É 17? Vê aí para mim, por favor. A Bíblia fala que a terra de Israel estava numa seca terrível, uma fome. E Deus mandou o profeta Elias sair de Sarepta, de Israel, e ir para a terra de Sidom, uma cidade chamada Sarepta. 17:8. 1 Reis 17:8. Gente, isso aqui é tremendo. Presta atenção nisso aqui, gente. Então o Senhor disse a Elias. Quem era Elias? Quem era Elias? O profeta. O que Deus disse a ele no versículo 9? Vá morar onde? Em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Você percebe que o próprio Deus mandou Elias para lá. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Até aí, você concorda comigo que não tem nada de demais assim, de especial? Mas continua comigo. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Então, quando ele chegou na porta da cidade, encontrou uma mulher. Elias tinha caminhado em torno de uns 40, 50 quilômetros. Meu amigo. Chegou na porta da cidade, viu a mulher: a senhora pode me arrumar um pouco de água? Versículo 11. Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de quê? De pão. Aqui entra você. Aqui entra eu. Olha a resposta dela. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Opa. Então quer dizer que ela já tinha ouvido sobre o Deus de quem? De Israel, que era o Deus que Elias servia. Mas não era o Deus dela. Ela morava numa terra cheia de idolatria, tinha outros deuses lá. Então por isso ela disse: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, porque ela sabia do quão poderoso era o Deus de Israel. Ela conhecia as histórias de maravilhas do Deus de Israel. E ela disse: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois, eu e meu filho, o que, pessoal? Morreremos. Aos olhos naturais, aos olhos humanos, aquela mulher não tinha esperança nenhuma.
Qual a certeza que aquela mulher tinha? Que depois da última vez que eles iam comer, a mulher e o filho dela, eles iriam o quê? Morrer. Não tinha jeito. Não tinha alternativa. E ela disse isso para o profeta. E olha o que o profeta respondeu para ela, versículo 13. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas primeiro, faça um pouco de pão para quem? Um pouco de pão para quem? Para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Mas para aí. A quantidade que ela tinha em casa dava para fazer quantas refeições? Uma só. Ela tinha dito isso. Tinha dito isso. Tinha ou não tinha? Como que então ela ia fazer para Elias? Ó, fez aqui, usou a farinha e o azeite. Fez o pão. Sobrou o que agora em casa? Nada. Aí ela vai lá fora levar o pão para Elias e vai voltar, porque Elias disse que ela ia voltar e ia fazer para ela e para o filho dela. Com que resto? Com que resto? Não tinha resto. Não tinha. Mas tem uma coisa que ele vai dizer para ela que vai mudar tudo. Ele disse assim: pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Não é esse Deus que você está dizendo para mim, que sabe que você não tem nada? Não é esse Deus que você diz que sabe de todas as coisas? Você já não ouviu falar do Deus de Israel que pode tudo? Ele está dizendo para você o seguinte: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar a chuva. Essa palavra de Elias mudou tudo para ela, porque ela sabia que o que ela tinha só dava para uma refeição. Mas ela entendeu, se o Deus de Israel, que eu já ouvi tantos milagres, que até agora é o Deus deste homem aqui que está na porta da cidade, se ele está dizendo que vai ser meu Deus também, então eu acredito que tudo vai mudar. Ela pega o que ela tinha e faz para ele. Presta atenção. Enquanto ela está levando o pão para ele, Deus manda anjos na casa dela, que vão prosperar, que vão multiplicar a farinha na panela e o azeite no jarro. Quando ela volta, o que ela vê é a panela cheia, é um jarro cheio, e a Bíblia fala que aquilo dali durou anos. Anos, não acabava. Ela tirava para fazer comida. E detalhe que ela hospedou o profeta na casa dela. Agora já não era só ela e o filho para comer mais. Era ela, o filho e o profeta. E durou anos. Tirava para fazer e o negócio não baixava. Tirava para fazer e não baixava. Que maravilha. Você teria coragem de fazer o pão para o profeta? Pensa bem antes de você responder. Pensa bem, só tinha quantidade para fazer uma vez. Pensa bem. Você e o seu filho pequeno em casa. Só tem mais uma refeição. Bate alguém na sua porta e diz: primeiro dá para mim, porque Deus não vai deixar faltar nada aí para você. Você daria? Pensa bem.
Mas como eu disse, Elias falou: assim diz o Senhor Deus de Israel. Se você realmente acredita nele, se você realmente sabe quem ele é, então você vai fazer o que eu estou dizendo e não vai faltar nada na sua vida. Hoje eu digo para você a mesma coisa. Hoje eu repito as palavras de Elias para você. Se você realmente acredita que Deus tem todo o poder, que Ele pode mudar qualquer situação que você está vivendo, então você vai ser uma pessoa de oração a partir dessa noite. Você vai ser uma pessoa fervorosa e perseverante a partir de agora. E se você assim fizer como aquela mulher de Sarepta fez, Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Tudo que estava dando errado vai começar a dar certo, porque Deus vai ouvir o seu clamor e Ele vai responder a sua oração. Volta lá comigo no versículo Êxodo 3, 5 que a gente estava. Não, 6, 5. Agora é o 6, 6. 6, 6. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei seu Deus. Diga glória a Deus. Isso depois da oração, depois do clamor. Deus mandou um recado para eles: diga que a partir de hoje, agora que eu ouvi o clamor, a oração deles, eles vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus deles. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Diga glória a Deus. Quando foi que Deus se tornou o Deus daquele povo? Depois que Deus ouviu eles orando. Mas quanto tempo eles esticaram o prazo o período do sofrimento? Quanto tempo que eles esticaram o período de dor? Quanto tempo eles esticaram o período de humilhação? E você vai esticar por mais quanto tempo a situação que você está enfrentando? Porque você pode cortar isso a partir de hoje, se colocando na posição de servo de Deus, orando e clamando: Senhor, o meu socorro vem de Ti, a minha resposta vem do Senhor. Só o Teu poder pode mudar a minha história. Eu creio. E orar. Senhor, eu preciso dessa bênção. Senhor, eu preciso dessa cura. Senhor, eu preciso dessa porta aberta. Senhor, eu preciso que o Senhor manda um anjo lá naquele fórum e quebra aquela corrente maldita que está prendendo o meu processo. Que essa corrente seja quebrada, meu processo seja julgado e favorável a mim ainda esse mês, em nome de Jesus. É isso. Toma posse dessa palavra no seu coração. Não tenha medo de confiar em Deus. A viúva de Sarepta confiou e nunca mais faltou nada na casa dela. Se você confiar, nunca mais vai faltar nada na sua vida. Quem crê na palavra de Deus? Você acredita no que eu li aqui? Agora você entendeu por que aquele povo sofreu tanto tempo? Deus tinha algum propósito naquilo? Não. E Deus também não tem propósito quando a coisa fica se estendendo na vida de ninguém. Deus quer que você seja feliz.